Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Joelma Bianco e esse é o canal História e Cultura de Orleans. Neste dia 14 de abril de 2025, estou aqui juntamente com o amigo José Cristóvão Gomes. Quantos anos mesmo? 64 anos. 64 anos. Já gravamos um vídeo, mas temos mais história para contar. Continuamos então, Cristóvão? Continuamos, com certeza. Cristóvão, nós estávamos contando um pouco da tua história, mas estamos nos aproximando a data comemorativa, mês de maio, mês que vem, em que a gente lembra das nossas queridas mães. Você estava nos contando que tem uma música dedicada à sua mãe, é isso? Sim, tem uma música dedicada à minha mãe. Conta um pouquinho sobre a sua mãe. O que você tem a contar sobre a sua mãe? Tem muita coisa para contar, né? Todo mundo tem, né, a história da mãe, né? A mãe sempre é uma pessoa especial na nossa vida, né? E principalmente na minha. Então, quando eu me casei, eu fui morar numa época lá nas corridas, não tinha carro, vinha a pé. E eu vinha para casa dela com os filhos, né? E tinha noite que nós amanhecia conversando, batendo papo, tomando café, comendo bolinho. Então, acredito que é uma coisa que todo mundo gosta de lembrar. Então, eu era um dos filhos mais velhos e a gente sempre se deu muito bem, né? Os filhos homens sempre se dão muito bem com as mães. Uhum. É incrível, né? E pensando nisso, eu fiz também para minha mãe uma música, né? Uhum. Eu perdi a minha mãe já faz um bom tempo, mas no coração da gente a gente sempre está lembrando dela, né? E eu fiz uma música e gostaria até de cantar um pedacinho dela para. Com certeza, canta inteira, Cristóvão. Pois é, mamãe, faz tanto tempo que a gente não conversava, que eu não beijava esse teu rosto já marcado, cicatrizes que o tempo te deixou. Pois é, mamãe, você se esforça pra provar que ainda está forte, e então se nega a pensar que exista morte. Deixar teus filhos que é tudo que mais amou. Pois é, mamãe, que pra você eu sempre fui tão pequenininho. Junto a teu peito sempre há o meu cantinho, que é preparado pro que der e o que vier. Pois é, mamãe, hoje estás vendo que eu sou um homem feito. Mesmo crescido não lhe nego este direito de ser tão forte nesse corpo de mulher. Pois é, mamãe, se eu pudesse nesta hora dar-te a vida, pois para mim és a pessoa mais querida, junto a mim para sempre tu pudesse estar. Pois é, mamãe, eu sou um fruto já nascido de você. Mesmo crescido a gente tem que compreender, pra que haja fruto a semente tem que vingar. Pois é, mamãe, que pra você eu sempre fui tão pequenininho. Junto a seu peito sempre há o meu cantinho, que é preparado pro que der e o que vier. Pois é, mamãe, hoje estás vendo que eu sou um homem feito. Mesmo crescido não lhe nego este direito de ser tão forte neste corpo de mulher. Quando a gente fala da mãe da gente, a gente se emociona, né, Cristóvão? Exatamente. A mãe da gente é uma santa na nossa vida, nossa né? vida. O que seria de nós se não fosse a nossa mãe, né?
Em primeiro lugar, porque nos deu a vida, claro, com as bênçãos de Deus, né? Já é o suficiente, né? E tudo que ela passou para gente, para criar a gente, né? E tudo que passou ali com 9 filhos, né? 9 filhos. Vivendo de um salário mínimo, que era o que o meu pai ganhava. Com certeza. Vocês foram uma família que passaram por muita dificuldade, Cristóvão. Passamos. Quer contar alguma coisa sobre a sua história lá da mãe ali? Como é que ela trabalhava o dia a dia? Ela cuidava da casa? Como é que é? A minha mãe cuidava da casa e nós, na época, sobrava aquelas raspas de couro, o couro sempre tem aquela gordura. Nós tirava a lenha do mato, já com os filhos pequenos e tudo. Nós ia para o mato com a minha mãe. E até com o meu pai, depois do trabalho, meu pai trazia aquelas raspas de couro. Que você contou no vídeo anterior, que trabalhou no Curtume e no Ribelo. Né? Exatamente, lá do Ribelo. E colocava dentro de um tambor de 200 litros, de 2 tambores, no caso, quase todos os dias. E botava para ferver aquilo, cozinhava aquilo. E sobrava aquela gordura por cima. Aí uns 2, 3 dedos de gordura do couro. E a gente vendia aquilo para fazer sabão. Sim. Né? Existia uma fábrica de sabão ali na Lomba, na época. Ah, pois é. De sabão. E a gente, na maioria das vezes, a gente colocava em latas de 20 litros, 20 quilos, né? Levava lá e vendia. Então era uma renda extra que se tirava, né, daquilo ali. Foi feito isso. Muitos e muitos anos a gente trabalhou com isso aí também. Então o dono dava aquelas raspas de couro, onde fervia, cozinhava aquilo e a gordura subia. Daí aquela gordura a gente vendia para fazer sabão. Olha só. E o pai trabalhava na roça daí? O meu pai trabalhava no Curtume. Ah, no Curtume também. No Curtume. Mas lá no início você trabalhou na roça, na Trabalhei sua infância? Trabalhei com meu avô na roça, trabalhei com o seu Almir Briguente na roça. Né? Seu Patrício Briguente, uma época. Até eu ter uma idade suficiente para poder trabalhar numa empresa. Né? Até eu fazer os 15 anos, foi quando eu comecei a trabalhar em empresa. Sim. E você também tem assim, mais vivência na comunidade. Você falou no vídeo anterior, você já esteve no Movimento Irmão, já trabalhou com comida, já trabalhou tocar baile. Esse dom da música, você anima as missas do Movimento de Irmãos? Ainda animo as missas do Movimento de Irmãos. E algumas vezes lá na minha comunidade. De corridas? Das corridas. Tem mais alguma parte da tua trajetória de vida que você gostaria de mencionar nesse momento, Cristóvão? Ah, sim, que eu até tenho mais uma música aqui que eu gostaria de cantar, de frisar, e que algumas pessoas não gostam de comentar, né, muito, mas para mim sempre é um prazer comentar. Eu faço parte do grupo Unidos de Alcoólicos Anônimos aqui de Orleans, né? Isso há já quase 35 anos, faço parte desse grupo. Algumas pessoas dizem que não vale a pena, né? Algumas pessoas dizem que não são doentes, que não precisam, mas a gente vê que o alcoolismo ou o uso de qualquer substância que altere a nossa vida, que altere o nosso pensamento, o uso indevido nos torna doente. Então eu vi que era um alcoólatra já com 25 anos de idade. Eu já vi que era um alcoólatra porque convivia com meu pai, que era alcoólatra também, né? Meu pai, apesar não ele dando o que podia para a família, né? Nunca negou sustento para a família, nunca tirou sustento. Mas o meu pai bebia e eu com aí 6, 7 anos de idade eu já ia nos bares comprar bebida com meu pai. E vendo ele alterado com a bebida, eu sempre dizia para mim mesmo, eu nunca vou querer ser um alcoólatra. Porque se meu pai não fosse alcoólatra, ele poderia dar uma vida melhor para os filhos. Meu pai deixou de ser motorista por causa do alcoolismo.
preferiu trabalhar dentro de um curtume por causa do alcoolismo. E a gente achava que ele fazia isso porque queria, mas não, é porque era um alcoólatra e não sabia como sair do alcoolismo. E eu aí com 25 anos, eu já procurei, eu já sabia que também era um alcoólatra, talvez bebesse até um pouco mais que meu pai, na época já, e procurei fazer um tratamento e fiquei 3 anos sem beber, né, na época. Depois voltei a beber, achei que estava curado, mas o alcoolismo não tem cura, a dependência não tem cura. E tem estacionamento, a gente consegue estacionar. Então eu comecei, voltei para o AA de novo, né, eu que estava afastado, voltei para o AA, e eu estou ali já contínua há quase 35 anos. Né? Parabéns. E a gente indica para as pessoas que têm problema, que não têm vergonha de dizer, eu estou com problema com o alcoolismo, eu estou com problema com as drogas. Hoje a gente tem uma sala muito boa, que fica ali na igreja Batista. Eles cederam uma sala para que a gente fizesse as reuniões na terça-feira, às 20 horas, toda terça. E quem às vezes tem problema com drogas, ou algum familiar que queira participar de algumas reuniões, a gente tem o NA também, que daí então é na sexta-feira, às 20 horas, no mesmo local. Mas é coisa que, às vezes, não é porque a pessoa tem uma má índole, é porque é uma doente, né? É porque é um dependente. E quando a gente se reúne com pessoas que também têm o mesmo problema, Sim. que é o meu caso, né, no caso, então fica mais fácil, né, da gente evitar, né? Então é um dia atrás do outro, às 24 horas do dia de hoje. Quando eu levantei hoje, eu disse, hoje eu não vou beber, né? E amanhã também, quando eu levantar, eu vou dizer, hoje eu não vou beber. Então a gente não faz um plano para muito tempo, a gente faz um plano para hoje. Para hoje. É o plano das 24 horas. As 24 horas de hoje eu não vou beber. E tem dado certo para muitos e muitos alcoólatras, muitos e muitos drogados, né? É uma irmandade que vem lá dos Estados Unidos, já tem 90 anos e tem salvado muitas vidas, tem salvado muitas famílias, né? Porque a gente vê que a dependência do álcool e a dependência das drogas, ela não pega só a pessoa, não é igual a outras doenças, faz o mal só para a pessoa, né? Sim. Faz o mal para a família, então a gente chama doença da família. Essa é a doença da família. Se a pessoa que ingere a bebida, ingere a droga, está bem, a família está bem, consequentemente, né? Então a gente diz, eu vou cuidar primeiro de mim, depois de mim, depois de mim. Porque quando eu consigo cuidar de mim, sobra muito ainda para me cuidar da minha família, para me cuidar das pessoas que me cercam, né? Para me cuidar bem das pessoas que convivem comigo, né? Né? E a prova disso é que, desde o dia que eu parei de beber até hoje, eu estou no mesmo emprego. Eu trabalho no mesmo local há 35 anos também, né? Sim. Então, e se a gente vê as pessoas que ingerem, estão mudando, né? Estão migrando de uma empresa para outra, achando que o problema está ali, Sim. né? E não está. Está na bebida, está na droga que usa. Quando eu bebia, eu dizia, eu não tenho oportunidade de ter um bom emprego, eu não tenho oportunidade de ter uma casa na praia, eu não tenho oportunidade de ter um bom carro, porque eu sou negro. Eu dizia isso para mim mesmo, né? E quando eu parei de beber, eu vi que não era porque eu era negro, era porque eu era bêbado, né? Então hoje, graças a Deus, eu tenho tudo que mencionei, mais um pouco, né? Eu não tinha nenhuma casa para morar quando eu bebia, né? Apesar da minha pouca idade, né? Mas eu vejo que aqueles meus amigos de copa, aqueles meus amigos de bar, hoje ainda também não tem, né? Porque continuaram bebendo. Sim. Os que ainda estão vivos, né? Porque é difícil o alcoólico que bebia tanto quanto eu chegar aos 60 anos, 64 anos como eu tenho, e ainda com disposição para levantar todo dia de manhã e ir para o serviço e trabalhar. Eu sou aposentado há 15 anos.
mas eu ainda trabalho. Você me disse que faz hora extra à noite também. Algumas vezes sim. É? Sim, sim. Então, a pessoa tem disposição, né, para viver um pouco mais, né, para fazer as coisas, né? Porque é difícil a pessoa que bebe no sábado e no domingo, mesmo os que bebem só no final de semana, que chega numa segunda-feira e estão dispostos para trabalhar. Com certeza. Que não bebe não tem esse tipo de problema. E para participar desse AA não tem custo nenhum para a pessoa? Não tem custo. Não. Não. Não se paga nada. Né? E aí a pessoa vai lá e fala a sua história de vida, dá o seu depoimento, como é que é? Nós damos depoimento de como eu fiz agora, nós damos depoimento. Aqueles que querem dar depoimento, podem dar seu depoimento. Os que não querem, não precisam. Né? Pode ir lá só para ouvir. Nós dizemos que na sala do ar a gente vai para tomar um remédio. Né? Só que é um remédio que a gente não entra pela boca, entra pelo ouvido. Né? A compreensão daquelas pessoas, né? Aqueles que ouvem os depoimentos, então tomam o remédio pelo ouvido. Alguns entram, não precisa nem dizer o nome completo. A maioria das pessoas que tem lá não tem. Aí não sabe onde mora, aí não tem o telefone, não tem nada. Nós nos encontramos unicamente às 2 horas que estamos ali e conversamos. A gente só procura não comentar quais pessoas estão ali e o que conversamos ali. Sim, não deve. Né? Porque é pessoal de vocês, né? Algumas pessoas têm vergonha de ir na sala do AA porque vai ser divulgado que são bêbados, são alcoólatras. Mas todo mundo sabe que são, né? As pessoas sabem. Então não precisa esconder. E para complementar, a gente faz um convite para que as pessoas que queiram vão lá conhecer a sala, né? Nos conhecer, conversar um pouquinho com a gente. A gente vai receber qualquer pessoa. E alguns que se afastaram e hoje estão com vergonha, não precisa ter vergonha. A gente sabe o que é difícil parar de beber e parar de ingerir drogas. A gente sabe o quanto é difícil. Mas não é impossível. A gente consegue. E a pessoa dependente vai sozinha ou ela pode trazer familiares junto? Pode trazer familiares junto, né, para participar. Nós temos uma parte do AA que chama Alamun, que são as esposas, e a Latim, que são os filhos, que podem se reunir numa sala separada, porque quando a pessoa convive com um alcoólatra ou com um drogado, a pessoa fica doente também. E depois que a pessoa para, a família não sabe nem como tratar e como conviver com aquela pessoa que parou de beber de tantas vezes anos, que ele se comporta daquela maneira, né? Então hoje muda tudo, depois que a pessoa para. Né? Alguns tentam consertar a vida de uma hora para outra, mas não, é um dia atrás do outro, né? Sim. Tem que ser devagar. E lá com a gente, algumas pessoas até dizem, meu marido era melhor quando bebia do que está agora. Né? É porque a pessoa também não sabe como conviver com o marido depois que parou, né? Às vezes casou e viveu uma vida inteira daquela maneira, de maneira errada, né? E depois o marido quer botar nos eixos, porque lá no AA ele vai aprender a colocar a vida nos eixos, a colocar a vida certa, né? A corrigir a vida. Mas a família não. A família também ficou doente tanto tempo, né? Sim. Então muda bastante. E a gente reforça o pedido e convida as pessoas para irem nos acompanhar. E eu fiz até um depoimento, assim, para não dar um depoimento assim, de como que eu era, e eu acredito que todo alcoólatra, quando ouvir essa música, vai achar que é exatamente o que está escrito ali. Tá bom. Sou um pico de orvalho no meio da noite, sua mão que levanta um copo aos lábios,
um escravo caído, não sinto açoite. No momento pareço o mais nobre dos sábios. Amigo, precisa me ajudar. Estenda a sua mão. Eu quero ser amigo, precisa me ajudar. Estenda a sua mão. Eu quero ser Sou o filho que deixa uma mãe angustiada, de dia, de noite, quando chega ou quando sai. Sou um homem que não sabe se tem esposa. Tenho filhos que não sabem o que é ter um pai. Amigo, precisa me ajudar. Estenda a sua mão. Eu quero ser amigo, precisa me ajudar. Estenda a sua mão. Eu quero ser o chefe de família, mas perdi o meu reinado. Sou bom profissional, mas também fracassei. Vejo tudo passando e então fico abismado. E aí me pergunto, onde foi que errei? Amigo, precisa me ajudar. Estenda a sua mão. Eu quero ser amigo, precisa me ajudar. Estenda a sua mão. Eu quero ser Gustavo, essa letra foi da sua autoria também, né? Da minha autoria. Que você vivenciou no coração porque você presenciou isso na tua vida e você Exatamente. colocou Coloquei numa letra. Na letra. É, atualmente, na verdade, sempre foi, né? Muitas famílias são atingidas por esse grande mal, que é do alcoolismo, das drogas, mas o importante é que sempre quando a pessoa tem fé em Deus e sabe que tem uma mão amiga, né? A família, em primeiro lugar, tem que ser essa mão amiga. Tem que ser a mão amiga. Porque se a família abandona, fica tudo mais difícil, né? Depois da família, Deus em primeiro lugar, é claro, tem os amigos, os verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos. Porque aquele amigo que te convida para ir lá tomar um traguinho lá numa conversa ou num bar, será que é o verdadeiro amigo? Né? Depois que a gente fica doente, a gente vai lá para o hospital, ele não vai lá te visitar, né? Pois é. E depois que tu morreu, ele também, muitas vezes, não vai nem no teu enterro. Então, o grande amigo é aquele que quando vê que a coisa está difícil, e é difícil, como você disse, cada dia é um dia. É um dia. É uma batalha, tem que vencer aquele dia. Então, o grande amigo tem que ter sempre aí do lado, vamos, você consegue, hoje não, por hoje não, estou ao teu lado.
E a família sempre junto, E a apoiando. família junto, apoiando. Eu confesso que eu precisei ser forte para não se emocionar, porque eu sou muito fácil para se emocionar, mas para não se emocionar e chorar aqui ouvindo você. Infelizmente, eu também teve problemas na família com o alcoolismo. Né? Deus e meu pai, familiares meus, né? Quem não tem alguém da família que infelizmente sofre por esse mal, né? Exatamente. Mas a gente sabe que existe o Alcoólatras Anônimos, como ele disse, também está aí para apoiar. E te parabenizo, tá? Por ter já 30 e poucos anos vencendo esse grande mal, né, do alcoolismo. A gente que te agradece a oportunidade de a gente poder estar divulgando também, né, as nossas músicas, divulgando o AA, né, que é uma coisa que é muito importante. Algumas pessoas têm vergonha de divulgar, mas ajuda bastante. Né? Algumas pessoas têm vergonha de participar, mas não há nada que a gente tenha vergonha, né? A doença é para ser tratada. Sim. Né? Seja de mal seja, mas tem que ser tratada. Confesso que eu também participei das reuniões, amei, achei muito válido. E é isso aí, a gente tem que admitir quando tem problema. Eu não tenho problema pessoal, mas tem pessoas que eu amo que têm problema, e eu estive lá dando força, e se for preciso a gente vai de novo, e a vida que segue, né? E quem quiser nos conhecer, quem quiser conhecer a sala, não precisa ter problema com o alcoolismo, né? É só chegar lá na terça-feira, sentar na cadeira, não precisa dizer quem é, né? E ver como é que acontece, quem sabe, daí consiga levar algum parente, algum conhecido, né? Algum ente querido, para junto da gente. É isso aí. Quero te agradecer, Cristóvão, por esta lembrança, por ter vindo até a minha casa. Gravamos 2 vídeos, você compartilhou a sua história, cantou músicas, deixou o nosso dia mais feliz, né? E com certeza Deus tem muito orgulho de você, Cristóvão. Obrigado. Obrigado. E, pessoal, se der tudo certo, agora a gente vai gravar uma live ao vivo, ele vai cantar as músicas que foi gravado neste vídeo. E se vocês gostaram dessa lembrança com o Cristóvão, curte, compartilhe. Se não estão inscritos no canal, se inscrevam. Ativem o sininho de notificações. Deixe o seu comentário. O meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Beijo. Beijão para vocês.